Olá, estamos hoje no estúdio da TV da redação multimídia do curso de jornalismo da Metodista, com o prefeito eleito de São Bernardo, Orlando Morando, do PSDB, para saber um pouco mais sobre os próximos 4 anos da próxima gestão de São Bernardo. Bom dia, prefeito, muito obrigado por nos receber. Eu é que agradeço ao convite, a oportunidade. Em nome do professor Júlio, quero agradecer toda a equipe do jornalismo e da Universidade Metodista, aliás, universidade que enche de orgulho toda a cidade de São Bernardo e o Grande ABC pela sua qualidade e principalmente pelos profissionais que aqui são formados. Espero de colaborar com você, Alexandre, nessa entrevista, onde a gente pode retratar um pouco do que nós queremos para os próximos 4 anos para a cidade de São Bernardo. Aliás, nós que eu digo é a população de São Bernardo, até porque o meu plano de governo foi confeccionado por mais de 40 mil sugestões que nós colhemos antes do período eleitoral. Então não é uma vontade do prefeito, é uma vontade que o prefeito quer realizar. Mas o desejo foi pautado pelos anseios da população da nossa cidade. Obrigado. Prefeito, na sua próxima gestão, qual será a primeira medida de impacto que o senhor tomará e que o cidadão de São Bernardo vai poder perceber que uma nova administração começou na cidade? Até para não mudar a frase que eu utilizei ao longo dos debates, a primeira medida é demitir todos os petistas comissionados da prefeitura. Petistas que eu digo, esses que ocupam cargos diretamente na máquina pública, né? Gente que veio inclusive de outras cidades, outros estados. A população de São Bernardo escolheu o nosso projeto tendo a clareza de que eu represento a mudança. Então, não ficará pessoas do governo passado na nossa administração. Como efeito administrativo, é o enxugamento da máquina pública, né? Nós deixamos claro o nosso compromisso. Isso eu já mandei, inclusive, ver na transição. A Prefeitura de São Bernardo hoje gasta próximo de 10 milhões de reais com carro oficial. Não terá mais carro oficial na nossa administração. Nem o prefeito, nem o vice, nem secretários, diretores vão utilizar carro da máquina pública. Como a maioria dos trabalhadores, todo mundo vai usar o seu próprio carro e pagar a sua própria gasolina, né? Uma coisa que é plenamente normal no serviço público e que infelizmente foi se acumulando e hoje a gente tem aí um gasto que eu considero desnecessário. E só para um comparativo, a economia daria para a gente fazer próximo de 5 creches por ano, só com o que nós vamos economizar com o carro oficial. Diminuiu o número de secretarias, hoje tem 24, nós devemos reduzir entre 17 e 18 secretarias, cortar o número de cargos comissionados. Então, quando eu digo que nós vamos demitir os petistas, não é para substituir por tucanos, é porque grande parcela disso nós não vamos ocupar, até para poder criar uma economia. Nosso governo quer ser marcado por um choque de gestão, cortando o desperdício e fazendo com que a gente possa resgatar qualidade do serviço público, que é o que a população mais clama. Hoje o cidadão fica meio sem resposta do porquê, porque a rua não tem manutenção, a cidade não tem qualidade na saúde, os buracos nas ruas se aumentam e por outro lado a gente percebe que a prefeitura está cada vez mais distante da sociedade e a maior prova disso veio no próprio resultado das urnas. Nós tivemos um número recorde de abstenções. Isto mostra a clareza de que o cidadão não está mais se sentindo representado. Nós precisamos mudar o modelo de gestão para que ele possa voltar a se sentir representado. Eu vi agora no final de semana algo que envergonha qualquer administrador público. Não sei se foi Japão ou na China, uma cratera de 15 metros, ela foi tampada e reconstruída em 48 horas. E o prefeito da cidade pediu desculpa pelo atraso. Aqui um buraco desse ia demorar 6 meses para fechar. Quer dizer, é um erro que a sociedade não admite mais. Então, nós queremos como primeiras medidas uma forma de transformar o serviço público mais eficiente, cortando gastos que eu considero desnecessários. Os cortes nas secretarias, você já tem alguma ideia quais secretarias vão ser cortadas? Estamos no estudo, até porque agora que nós iniciamos a transição não tenho definida, mas é um número que ficará de 7 a 10, o número de cortes em secretaria. Então nós podemos ficar entre
15, 18 secretarias, esse é o número estimado. Nós estamos contratando uma fundação para nos ajudar, um instituto, para a gente fazer a melhor análise. Mas, por exemplo, Secretaria de Assuntos Internacionais. Não precisa, na minha avaliação, pode estar muito bem na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Você ter essa figura. A Secretaria de Orçamento Participativo vai ser incorporada na Secretaria de Finanças. É um modelo de gestão mais rápido, mais eficiente. Eu ouvi uma vez uma crítica, aliás, muito boa, do empresário Abílio Diniz, quando ele falava da quantidade de ministérios que tinha o governo Dilma. E ainda ele fez uma conta de que ela precisaria de pelo menos 90 dias para fazer uma audiência com cada ministro. Quanto maior for a quantidade de pessoas que encabeçam o primeiro escalão, mais demorado é o governo. Porque você tem que se reunir para tomar decisões, você precisa conceder audiência para o teu secretário para olhar o projeto, avaliar custo, olhar cada detalhe. Então, o excesso de concentração é perigoso, porque também pode fazer com que as respostas fiquem demoradas. Agora, a falta também de você tornar isso mais enxuto é um problema, mas vamos fazer isso com calma, até porque no mês de janeiro a Câmara está em recesso, então toda reforma administrativa tem que passar pelo Legislativo, que voltará só em fevereiro, que é o que é claro na lei orgânica do município. A Câmara não está cometendo nenhuma arbitrariedade, está correta nesse aspecto. Mas neste período a gente quer deixar pronta a reforma administrativa para fevereiro. Já estamos dentro da transição avaliando, mas devemos ter isso finalizado no mês de janeiro. Sobre a Câmara Municipal aqui em São Bernardo, você na próxima gestão deve ter a maioria na bancada. O senhor já tem algum projeto em mente, o primeiro projeto que você pode enviar à Câmara para aprovação? Um dos primeiros vai ser a reforma administrativa, né, na volta do recesso. E leis complementares que se façam necessárias. Hoje nós estamos na construção de uma maioria na Câmara. Eu elegi na minha coligação 11 vereadores, 7 no meu partido, 2 no PHS, 2 no Solidariedade. E já tivemos aí a adesão de alguns outros vereadores que não tiveram conosco, participaram do segundo turno, e agora de vereadores que também já declinam o interesse em fazer parte da base do nosso governo, né? A gente tem regras muito claras, eu fui vereador, sou deputado atualmente, conheço o convívio do Legislativo e, acima de tudo, a Constituição diz que os poderes têm que ser harmônicos. Eu digo que, além de harmônicos, respeitosos, né? A Câmara tendo uma boa relação com o Executivo e o Executivo mantendo aí uma relação também boa, de proximidade, com o Legislativo. Estou muito confiante que a gente possa ter uma boa maioria para ter governabilidade e pôr em prática os projetos que o povo da nossa cidade escolheu. No período que o senhor foi deputado estadual, houve algum... sim. Ainda é. Houve algum projeto que o senhor encaminhou que beneficiasse a população do ABC? Eu acho que eu tive algumas leis, não foram poucas, de grande impacto para o estado de São Paulo e algumas que acabaram se tornando lei nacional, como, por exemplo, a PEC da ficha limpa, é de minha autoria. Nós temos a lei da ficha limpa que vale para os políticos que vão disputar a eleição. Mas o político que disputava a eleição estava com a ficha limpa e toda assessoria poderia ser condenada. A lei, que na verdade é um projeto na emenda à Constituição do Estado, foi de minha autoria e acabou atingindo hoje 11 estados do Brasil, tem a mesma legislação que foi exatamente extraída do modelo que nós aplicamos aqui em São Paulo. Isso traz um modelo mais correto, né? O homem público tem que ser exemplo. Não basta, por exemplo, eu ser prefeito e começar a contratar um monte de pessoas condenadas por improbidade administrativa para trabalhar no meu governo. Então, a própria Câmara de São Bernardo aprovou uma lei que já é uma lei dissidente da minha. Quer dizer, eu tenho a lei estadual, outros estados copiaram, e eu peço que todos os municípios possam ter o mesmo exemplo. É uma lei que diretamente contribuiu para o Grande ABC. Eu fui relator de todas as leis que passaram na Assembleia para que a gente pudesse liberar os empréstimos para a linha 18 bronze do metrô. Está tudo pronto, aprovado, só que infelizmente o governo federal
não liberou o governo de São Paulo contrair o empréstimo internacional. O ex-ministro do PT, Joaquim Levy, com um decreto, proibiu qualquer ente público pegar empréstimos internacionais, o que acabou retardando o início das obras da linha 18. Mas eu fui relator das leis e eu tenho convicção de, como prefeito, vou trabalhar ainda mais para garantir a linha 18 bronze no metrô. Todos os anos a gente vota o orçamento estadual e eu sempre apliquei emendas no orçamento que contribuíram diretamente para o Grande ABC. Só entidades filantrópicas, a PAI, lares que cuidam de crianças, hospitais que cuidam de dependentes químicos, nós contemplamos 42 entidades filantrópicas no Grande ABC. Uma grande parcela delas em São Bernardo do Campo, mas atendemos Santo André, atendemos São Caetano, Ribeirão Pires. Destaquei emendas para os municípios do Grande ABC. Tudo isso é feito de forma legislativa no orçamento estadual, que é exatamente agora, no mês de dezembro, nós iremos apreciar a lei orçamentária. É uma lei e, como parlamentar, eu posso aplicar as emendas. Então nós tivemos aí, tem a lei que proíbe o celular nas escolas públicas no período de aula. Também foi uma lei de minha autoria, com grande repercussão, porque um grupo de docentes me trouxe a proposta, eu apresentei, porque gera desconforto, desconcentração do aluno na sala de aula, enfim, uma série de problemas. E tem lei que pune a bebida alcoólica sem uma destinação correta, que é, na verdade, uma forma para a gente tentar impedir dos jovens começarem o consumo de álcool muito precoce, o que é um grave problema. Então tem uma boa lista de leis que eu consegui apresentar como deputado estadual e deixar como aprovada. Uma das promessas de sua campanha é dobrar o efetivo da Guarda Civil Municipal. Em quanto tempo o senhor pretende fazer isso? A partir de quando? E há espaço no orçamento do município para essa ação? Só vou substituir a promessa por compromisso. Eu tenho pavor da palavra promessa, porque eu tenho certeza de que o povo também não suporta, né? É um compromisso nosso dobrar o efetivo exatamente quando a gente fizer essa inversão de cortar cargo comissionado. Daí nós vamos gerar um recurso para que a gente possa voltar a abrir concursos, e eu vou, dentro dos meus 4 anos, sim, gradativamente ampliar o número de GCMs. Além disso, hoje tem uma empresa terceirizada que consome um valor alto da administração com um serviço de vigilância. Com um sistema de inteligência que nós vamos implantar, eu também vou diminuir o número destes homens que hoje atendem, prestam serviço nessa empresa de vigilância, uma empresa terceirizada da prefeitura, para que a gente possa ir aumentando gradativamente. Então, hoje nós temos um déficit de aproximadamente 400 GCMs, que é o que a gente pretende devolver o efetivo de 1.000 homens. A nossa ideia é buscar aí pelo menos contratar 100 GCMs a cada ano, ao final do nosso mandato, 100% do nosso compromisso atendido. Na área da segurança não limita ao aumento. Tem um compromisso claro meu de devolver e equiparar o piso do GCM com o do policial militar. No passado, antes da administração do PT, o GCM de São Bernardo tinha um piso superior ao da PM. Hoje o déficit é quase R$1.000 a menos. Nós queremos equiparar. Por quê? Hoje o GCM está em São Bernardo prestando concurso para sair da guarda, porque ele quer ganhar melhor, é uma coisa legítima. Nós queremos estimular, remunerar melhor, exigir uma boa prestação de serviço, novas viaturas. Aliás, eu já tenho uma agenda marcada com o ministro da Justiça para ver quais os programas o governo federal pode nos atender exatamente na área da segurança pública. E novos equipamentos. Eu não sou especialista em arma, mas a GCM de São Bernardo usa um revólver que a polícia de São Paulo já não usa há 10 anos, que é um revólver calibre 38, uma arma não automática. Hoje, as guardas, não só polícia militar e polícia civil, guardas de outras cidades já usam o equipamento mais moderno, que é exatamente para poder fazer com que o policial possa estar de frente e combater o crime. E um amparato que nós vamos colocar de base comunitária móvel. Inclusive aqui o bairro de Rude Ramos
é um bairro que sofre muito com o problema da violência e as bases comunitárias virão exatamente para atender bairros como Rude Ramos e outros bairros da nossa cidade. A segurança também, em bairros como Planalto e Rude Ramos, que tem constantes reclamações de assaltos, também envolve o governo estadual, com a polícia militar e tudo isso. Vai haver alguma parceria entre o governo estadual e municipal para cuidar também desse problema dos assaltos? Sem dúvida, Alexandre. Primeiro ponto é ter isso um pouco mais claro, né? Eu vou sair de uma linha proativa e ter uma linha de reação. O prefeito não pode ficar o tempo inteiro culpando o governo do estado, simplesmente lavando as mãos por o problema. Se nós temos a GCM, que foi alterada a Constituição e deu a ela poder de polícia, nós temos 3 polícias que trabalham na cidade. A GCM, a Polícia Militar e a Polícia Civil. Qual é, na minha avaliação, o caminho mais lógico? E eu vou te falar como. Ter isso integrado. GCM, Polícia Militar, é o patrulhamento ostensivo, é o combate direto à violência e levando sensação de segurança, que é a polícia que você quer ver a hora que você está saindo da faculdade, a hora que você está chegando em casa, que leva a verdadeira sensação. Hoje, nós temos um sistema de monitoramento por câmeras na cidade, aproximada 400 câmeras de monitoramento. Só a GCM tem acesso a essas imagens. Eu vou compartilhar essas imagens com a Polícia Militar. Então nós teremos 2 corporações vendo as mesmas imagens. Isso já é uma ação para integrar as polícias. E a Polícia Civil, num trabalho de investigação. Você tem recorrência de caso que só o fato de você pôr o policiamento não inibe. Porque a hora que a polícia não está, a quadrilha vai lá e comete o crime. Nós tivemos um episódio desse no Terra Nova 2. Era um grupo de menores que ficavam escondidos numa região próximo de uma lombada, onde os carros, ao reduzir a velocidade para passar na lombada, eram abordados e os criminosos cometiam ali o delito. Isso aí é uma polícia investigativa, prender a quadrilha, que é o que foi feito. Então nós queremos ter uma integração entre essas 3 corporações, visando melhorar a segurança, que é um grave problema da nossa cidade. A cidade de São Bernardo está com diversas obras paradas, tanto obras do municipal, como também obras do governo estadual. O senhor pretende, na sua gestão, terminar todas as obras? Vamos separar. A obra da prefeitura tem mais de 20 paradas. Do governo do estado eu não conheço alguma que seja parada, está em execução. Que tem uma diferença, né? A cronologia que a obra vai ser, às vezes você contrata uma obra para ser feita em 1 ano, 2 anos, a obra está em execução. As obras da prefeitura não, essa nós temos problema de paralisação. Como, por exemplo, uma escola no Jardim Beatriz. A obra está parada há 2 anos, parada, não tem um trabalhador. O corredor de ônibus leste-oeste é um canteiro que era para ter lá mais de 1.000 profissionais, a gente vê 2, 3, o projeto Drenar parado. Eu, inclusive, tive a primeira reunião com o prefeito e preocupado com as chuvas que virão, naturalmente, todo período de verão aumenta o volume pluviométrico. Ele foi claro em dizer que o projeto Drenar não será concluído. Então, essas são obras paradas. Mas eu até quero que vocês me pontuem se tem alguma obra do governo do estado, que eu me lembre não, para a gente poder, inclusive, saber e se está parado, por que está parada, porque não deveria. Agora, as obras que nós encontraremos paradas da atual administração têm um compromisso claro de concluir todas as obras. É óbvio que a gente vai buscar agora saber, estas obras têm financiamento, quanto é da prefeitura a contrapartida, quanto é o financiamento. Nós já na transição estamos buscando estas informações, até para a gente poder facilitar. E vou buscar parcerias com o governo do estado. Uma das parcerias que quero buscar o mais breve possível é exatamente para a conclusão do projeto Drenar. Eu li uma entrevista onde o prefeito atual disse que faltam 50 milhões para a gente concluir a obra. Vamos fazer todo o esforço para colocar recursos do orçamento do município, mas também não me falta humildade que nós teremos que pedir dinheiro externo, governo federal, governo do estado, para poder concluir todas essas obras. O Museu do Trabalhador também está nessa lista de obras a serem concluídas na sua gestão?
O museu está com uma obra em andamento, profundamente atrasada. Agora, o museu está muito claro, eu inclusive estou indo a Brasília falar com o ministro da Cultura, porque eu não quero ali, não é que sou eu que não quero. O povo de São Bernardo repudia claramente. Eu não encontrei nenhuma pessoa na campanha falando por que o senhor não vai fazer museu. A minha proposta é muito clara, é transformar ali num equipamento de educação voltada à cultura, que são as fábricas de cultura, uma parceria com o governo do estado. Eu já inclusive falei com o governador acerca do assunto e o nosso desejo é exatamente mudar o objeto do desejo, até porque não tem lei na Câmara aprovada, e eu entendo que é muito mais útil para a população ter um equipamento para que os jovens, as crianças aprendam música, pintura, teatro, cinema, do que você ter um museu do trabalhador, né? Eu confesso que eu não sou contra museu, acho que museu é importante, mas eu entendo que a cidade tem outras prioridades antes de ter um museu do trabalhador. Mas nós vamos concluir e transformar ele, se depender do meu empenho, numa fábrica de cultura. Outra obra também, que é o corredor Rude Ramos de ônibus, diversos comerciantes aqui da Avenida Dr. Rude Ramos reclamam que a obra está atrapalhando os seus negócios. O senhor pretende mudar o projeto da obra, fazer alterações para diminuir essas reclamações que são constantes? Preciso ver o que nós vamos encontrar executado e o que tem para executar. Corredor de ônibus é um assunto sempre polêmico. Você normalmente tem que jogar o ônibus na faixa da direita, até porque é um veículo que para mais para os abrigos. E isso gera desconforto para o comerciante, que eu reconheço. Muitas vezes a gente tenta buscar o consenso, mas nem sempre ele é possível. E aí, neste momento, a bem do serviço de interesse público, a prefeitura tem que agir. O que eu não encontrar concluído, a gente pode avaliar se cabe alteração. Precisa ver o quanto disso já está orçado, o quanto disso já está contratado. Quando você faz uma concorrência pública, você não pode ficar mudando ela no meio do caminho, porque a empresa que foi contratada tem um projeto para ser executado. Você até pode mudar, mas a empresa vai querer diferença, e quem paga pela diferença é o contribuinte. Então, preciso avaliar. Como eu não tenho o projeto em mãos, até porque só a prefeitura tem, preciso avaliar. Agora, uma coisa é clara, o corredor de ônibus é muito importante. A gente só vai conseguir fazer uma inversão, estimular as pessoas deixarem mais o carro em casa e usar mais o transporte público, quando a gente transformar ele num serviço mais eficiente, mais humanizado acima de tudo, né? As pessoas não se sentem confortáveis dentro dos ônibus, principalmente nos horários de pico, e ele tem que ser mais ágil. Quando você olha que o tempo que você faz de carro é o mesmo tempo que você vai fazer de ônibus, você fala, poxa, quem tem carro usa o carro. Quando você conseguir diminuir a viagem do ônibus, você estimula o cidadão a usar o ônibus. Então, eu defendo que nós temos que ter mais corredores de ônibus na cidade e é um projeto que a gente, sem dúvida nenhuma, quer ampliar. O desemprego aqui em São Bernardo atinge a margem de 18%, que é maior, inclusive, do que a média nacional. Como reverter essa situação? Uma boa pergunta, Alexandre. Uma cidade que já foi rotulada como a capital do trabalho, vem infelizmente perdendo essa característica. Uma parcela disso, nós sabemos que é por conta do momento econômico que passa o país, né? A crise assola o Brasil inteiro, a crise econômica. As cidades industriais sentem mais, especialmente nós, que somos aqui uma cidade que produz automóveis, ônibus, caminhões. O impacto negativo disso foi o contrário. Nós temos 76 mil desempregados em São Bernardo do Campo hoje, é um número muito excessivo. Primeiro, se a crise econômica melhorar, nós já teremos uma melhora. Agora, nós não vamos ficar esperando só ações do governo federal para diminuir o impacto da crise. Eu já pedi uma agenda com as montadoras, estou fazendo isso já neste período, não vou esperar nem a posse, para saber o que elas esperam e o que elas precisam da prefeitura para lançar novos produtos aqui. Por exemplo, a Ford e a Volks, elas têm outras unidades de fabricação em outros estados, ou até mesmo aqui em São Paulo.
o que eles querem da prefeitura para a gente poder ter esses lançamentos condicionados, que nós teremos uma contratação de mão de obra. Então, a Volks, por exemplo, vai lançar um novo carro. Se ela lançar em São Bernardo, o que ela quer da prefeitura? Redução de IPTU, tem serviços que estão sendo prestados dentro da unidade, que se reduzir o ISS, reduz o custo do produto. Nós vamos manter um diálogo muito mais perto, a fim de incentivar a atividade industrial. Serviço de telecomunicação, os call centers. Aliás, aqui no Rude Ramos tem um grande, emprega muita gente, via de regra, o primeiro emprego que é importante. O que eles precisam, o que eles acham que a prefeitura pode fazer. Então nós vamos manter um diálogo permanente, a fim de incentivar o retorno da atividade industrial, e tão importante quanto trazer empresas de volta é não permitir que novas empresas deixem a nossa cidade. Nós perdemos a Bacardi, nós perdemos a Rolls Royce, nós perdemos a Yoki, nós perdemos a fábrica de brinquedo da Grow. Isso não pode continuar acontecendo. Eu quero ter um diálogo franco, direto, para a gente ser mais proativo nestas questões e devolver mão de obra para a nossa cidade. Inclusive, discutindo com as universidades. Eu estive aqui com a reitoria da Metodista antes do período eleitoral. Aliás, deixar um grande abraço para o professor Márcio, que foi para Piracicaba, e vou retomar aqui o diálogo. Nós temos a ideia de ter uma incubadora de empresas modernizada na cidade e um parque tecnológico. E as universidades podem ter papel direto nestes parques tecnológicos e na incubadora de empresa, visando ter uma mão de obra capacitada, qualificada, com base daquilo que o mercado demanda. Senhor prefeito, ainda na época da campanha, durante uma entrevista coletiva, no dia 25 de julho, uma jornalista do ABCD Maior foi expulsa da coletiva. Por que ela foi expulsa? O senhor Você está perguntando ou afirmando? Hã? Você está perguntando ou afirmando? É uma pergunta. Ah, bom, porque ela não foi expulsa. No caso, então, por quê? No caso, e também o senhor é a favor da livre imprensa? Como será o tratamento da sua gestão com a imprensa? Então vamos lá. Eu estava na convenção do prefeito de Diadema em um espaço público, razão pela qual eu não posso expulsar alguém de um lugar público, principalmente de um evento que não era meu. E se fosse também eu não faria. Tanto que esta própria repórter, que eu a conheço, e agora recentemente concedi entrevista para ela, eu tenho uma regra: este jornal pela qual ela trabalha tem vícios direto com então adversário meu, que é do Partido Trabalhador. O editor do jornal, se não me falha a memória, o Celso Horta, foi assessor do então ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ministro da Previdência. Então, é um jornal que falta com a verdade. Quando pedem as nossas respostas, nunca publicam, e eu provei claramente. Então, só para pontuar, defendo claramente a imprensa, tanto que eu estou aqui. Até vocês se surpreenderam, perguntando se eu tinha alguma regra. Pô, não tenho regra nenhuma, pergunta livre, aberta, minha assessoria não olha. É a relação que nós vamos manter com a imprensa, uma relação livre, democrática. Defendo claramente a liberdade de imprensa, até mesmo quando eu sou criticado. Eu sou seguidor de uma frase de Santo Agostinho, que diz que os que me adulam me corrompem, os que criticam me corrigem, né? A imprensa cumpre um papel importante, porque ao criticarem, não só apenas a mim, mas a minha própria administração, me ajudam a corrigir a administração, fazendo com que a equipe. Agora, o que a gente não aceita é um falso jornalismo. Um jornalismo que tem um lado e que não é da repórter, viu? A repórter é até uma boa pessoa. Eu simplesmente não dou entrevista a este jornal pontual por conta disso. Eles escrevem o que eles querem e não o que a gente fala. E aí a gente não pode manter, o desrespeito vem deles para comigo. Mas só para pontuar, eu jamais expulsaria ela. Foi uma factoide que eles criaram num evento que eu nem sequer não faria isso em nenhum lugar, muito menos num evento que não é meu, né? Eu estava numa convenção de um prefeito aliado em Diadema. Prefeito, para terminarmos, qual a mensagem que o senhor deixa para o cidadão de São Bernardo na sua próxima administração? Nós vencemos a eleição com um sentimento claro de que a população quis mudança, né? Não quis nem o PT e nem aliados do PT ou partidos que o PT apoiou
como foi o caso do candidato do PPS, que teve o maciço apoio de figuras importantes do PT de São Bernardo. Então a gente quer oferecer um governo de mudança que devolva a esperança. Os desejos são os mais simples e os mais complexos. Eu encontrei uma senhora pela manhã, hoje, que ela falou que o sonho dela é ver as árvores da rua dela podada. É um desejo simples, mas que ela não se sente atendida. Você pega alguém que está desempregado, um assunto mais complexo, devolver a geração de empresa. Como a gente sintetiza isso? Eu entendo claramente, e aí é uma crítica que eu sempre fiz, que neste período da administração do PT, especial da presidente Dilma para cá, foi tirada a esperança das pessoas. Os jovens estão desesperançosos, não na sua totalidade, mas uma grande parte, porque faz um curso, faz uma faculdade e não encontra no mercado de trabalho a esperança de ter aquilo que ele tanto almejou na vida. O empresário da cidade perdeu a esperança porque está desanimado de investir. E o cidadão perdeu a esperança de ter um serviço público de qualidade, de você ter um pouco mais de respeito quando vai buscar uma unidade de saúde, de você ter o seu filho bem atendido, com merenda, uniforme no prazo e de qualidade. A esperança que quero deixar à população, que ganhei as eleições com não um discurso, mas com algo que eu acredito que a gente pode oferecer um serviço público melhor. E tenho certeza que eu tenho a obrigação de devolver oportunidades à população de São Bernardo. A oportunidade sintetiza isso. Oportunidade de escola melhor, saúde, emprego de volta. É muito triste saber que hoje praticamente a cada 2 famílias, uma tem um desempregado em São Bernardo do Campo. E isso tem um impacto muito ruim em todos os aspectos, no social, no econômico. Você pega a Marechal Deodoro, que é um corredor comercial conhecido pela nossa cidade, pela região. Eu sou nascido em São Bernardo, eu nunca tinha visto loja fechada no meio da Marechal Deodoro, tem loja fechada. Isso é fruto de uma cidade que, infelizmente, passou a andar para trás sobre o aspecto do desenvolvimento econômico. Eu gostaria e vou trabalhar muito para buscar esse objetivo de fazer com que São Bernardo volte a ser a terra das oportunidades para todos. Prefeito, muito obrigado. Eu que agradeço a entrevista, Alexandre. Para mais informações da região do ABC, acesse o nosso site www.rronline.com.br. Até mais!